a gente vai falar sobre as equações diferenciais lineares. Então, seja dx dt igual a x menos t. Tá? Então, o que a gente já vê nessa equação diferencial aqui? Essa equação diferencial não é possível separar algebricamente essa expressão aqui que a gente tem do lado direito aqui, como sendo uma coisa que somente tem x, com outra, uma função somente de x, com outra somente de t. Então não é possível a gente fazer separação de variáveis nessa equação. Então o método da separação das variáveis não é aplicável para a solução desta equação diferencial. Tá? Então a gente classifica essa EDO como sendo uma equação diferencial de primeira ordem, onde a gente tem dx dt mais um px de t, um p de t, que multiplica um x, igual a uma função de t. Tá? Então, no nosso caso, essa função aqui, ela fica, né, a gente poderia escrever aqui, só reajustar para a gente identificar quem são os atores aqui, a gente poderia colocar dx dt menos o meu x é igual a um menos t. Tá? Então, a gente já identifica aqui, com este cara aqui, o nosso p de t como sendo a função 1, tá? Nosso p de t como sendo a função 1, e a função q de t como sendo o menos t. Tá? Então, a gente já tem aqui essa abordagem para essa nossa equação diferencial. Tá? Bom, como que a gente consegue fazer como que a gente resolve uma equação diferencial que é desta forma aqui, tá? Isso aqui, resolvê-la, envolve a gente fazer o cálculo de um fator integrante, tá? O fator integrante, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma expressão em que a gente pega o nosso p de t, integra e exponencia esse cara. E aí a gente multiplica os dois lados da equação colocada desta forma, tá? Então a gente tem que colocar a equação desta forma, exatamente dessa forma, tá? Onde o x está desse lado e a função de t somente desse, o dx dt está aqui, e a gente multiplica os dois lados. Quando a gente faz isso, a gente vai ter uma expressão que depois que integrada a gente vai ter, né, o x de t vezes o fator integrante, e do outro a gente vai precisar fazer uma integral aqui. Então, antes da gente partir da análise em si, eu gostaria, né, de mostrar o campo de direções. Né? Então, a gente, de novo, usou máxima para plotar a função x menos t. A gente coloca aqui uma trajetória no ponto menos 2 e menos 1, que a gente vê que é basicamente uma linha reta. Tá? E aí, a gente plotou os dados aqui entre menos 2 e 2, um quadrado entre menos 2 e 2 aqui. A gente já vê, né, que a gente tem uma reta, e aí a gente vê que dessa reta a gente tem soluções que divergem dela nos dois sentidos. Tá? Como é que eu poderia fazer isso se eu fosse fazer isso de forma manual? Tá? Então a gente poderia falar que a gente tem uma constante c, lembre-se que a nossa equação diferencial ela é dx dt igual a x menos t, tá? Então, basicamente, se eu chamasse isso aqui de um c e fosse variando esse parâmetro c aqui, eu teria basicamente equações de retas, que são coisas que eu consigo plotar. Então, eu estou recorrendo, né, à forma dessa equação do lado direito, parecer uma função que eu sei desenhar para poder fazer isso. Eu vou variar esses valores de c aqui, que vão ser da minha derivada. Eu vou fazer isso aleatoriamente aqui. Tá? Vou colocar os valores que eu queira, né? E aí eu vou igualando aqui, tendo retas, que são coisas que são familiares para mim poder plotar isso aqui. Então eu vou ter um x menos t aqui. Então, basicamente, num gráfico de x de t, tá? Então, se eu colocar um gráfico aqui, fizer um gráfico onde eu tenho x e aqui eu tenho, né, o meu t, tá? Que eu estou fazendo. O meu x, ele é parametrizado aqui, vai ter x, vai ser, né, um c mais t, tá? Ou t mais c aqui, né? Então, são retas, né? Então, basicamente, o que eu vou ter, né? Se meu t for zero, então vamos colocar, se c for zero, colocando c igual a zero, eu vou ter basicamente que x igual a t vai ser uma reta que passa pela origem, tá? Então x igual a t vai ser uma reta que passa pela origem, tá? Então isso aqui, se meu c
for igual a zero, tá? Lembre-se que C também, ele vai ser o quê, né? C, ele vai ser vai ser a inclinação da reta tangente, tá? Então, para cada um desses pontos onde eu estou desenhando que C vai ser igual a zero, eu vou ter o quê, né? Eu vou ter a inclinação como sendo zero, tá? A tangente aqui a tangente desses caras que eu estou desenhando, dessas setas aqui, ela vai ser igual a zero aqui, tá? Ou seja, eu vou ter 0 graus aqui. Se eu colocar C igual a 1, tá? O que vai acontecer? Com C igual a 1, então de novo, né? C igual a 1, essa equação ela passa pelo menos 1, tá? Então aí eu vou ter a mesma reta, então aqui eu vou ter C igual a 1 aqui, né? C igual a 1. Então eu poderia também já aproveitar e já fazer em C igual a menos 1. C igual a menos 1, tá? Poderia também fazer em C igual a 2, tá? C igual a 2, tá? Então, estou me aproveitando do fato que eu sei desenhar, né? Que eu estou parametrizando isso por retas, né? Então, aqui eu tenho C igual a menos 2, tá? E aí, o que eu tenho? Para cada uma dessas linhas, né? Eu tenho as inclinações que são correspondentes. Então, em C igual a 1, vai dar exatamente uma inclinação que cai, né, na mesma direção da reta, porque eu tenho basicamente 45 graus aqui, tá? O que coincide com o que a gente tem aqui, né? Exatamente com o que a gente tem aqui. Em C igual a 2, eu tenho uma inclinação um pouco maior, né? Já um pouquinho maior. Não tão exagerado quanto eu estou colocando aqui, mas já um pouco maior. Em C igual a menos 1, eu já tenho uma inclinação, né? Colocado dessa forma, tá? Também já coincide bastante com o desenho que a gente tem ali, tá? Então, em C igual a menos 1, a gente tem isso. Em C igual a menos 2, uma inclinação, né? Um pouco bem menor, tá? Deixa eu só... Então, a gente vai ter... Então, nesse esboço aqui, eu vou ter uma coisa com uma inclinação bem apontando para baixo aqui nesse caso, tá? Então eu consigo já fazer, né, um gráfico, uma coisa muito parecida aqui, usando esse artifício, né, de poder igualar isso aqui, que essa minha função do lado direito ela é muito parecida com a função que é a reta. Então vamos abordar aqui a solução em si do PVI, onde a gente tem aquela equação diferencial, dx dt igual a x menos t, e o x0 igual a menos 1, tá? Então a gente está colocando uma condição inicial na nossa função. Então vamos primeiro partir, né? Colocar ela na forma canônica que a gente tem que ter, né? Então vou colocar meu dx dt, para mostrar que ela é uma equação linear. Então dx dt menos x é igual a menos t. Tá? Então eu identifico daqui exatamente o que a gente já tinha falado no primeiro slide, que meu P de T ele vai ser igual a menos 1, tá? E meu Q de T ele vai ser igual a menos T, tá? Então, mas me importa basicamente o cálculo achar o P de T, tá? Então, o P de T ele é a peça fundamental para a gente calcular o fator integrante. Tá? Então, a gente tem que determinar o nosso fator integrante. O fator integrante ele envolve, de novo, né, o cálculo de uma integral, no caso, na integral de P de T, dt. Né? Então, nossa integral ela vai ser uma integral que eu vou ter a integral de menos 1 dt. Tá? Logicamente que a gente está fazendo uma integral de uma constante, então a gente vai ter a integral de menos dt, tá? Então a gente vai ter aqui menos t, tá? Então essa que vai ser o nosso fator integrante. Perdão, vai ser a integral necessária para o nosso fator integrante. Então nosso fator integrante, né, que a gente vai chamar de i, né? Nosso fator integrante, nosso i de x e t, ele é nada mais nada menos do que e integral de p de t dt, ou seja, ele vai ser e de menos t. O que a gente vai fazer agora é pegar nesta expressão aqui, ó, e multiplicar os dois lados dela pelo fator integrante, tá? Então, eu vou ter e de menos t deste lado, tá? Que multiplica quem? Vai multiplicar aqui, né? Para essa expressão dos dois lados, dx dt menos um x, e do outro lado a mesma coisa. A gente vai ter menos t, tá? E aí a gente vai ter
e de menos t aqui. Tá? Então ele está multiplicando os dois lados dessa expressão. Tá? Agora vejam que coisa interessante. Tá? Vejam como que o truque matemático usando o fator integrante é o cara que dá o pulo do gato para a gente resolver isso aqui. Tudo isso aqui que eu estou colocando aqui, ó, se você for ver bem, ele vai ser o quê? Tá? Se eu pegar isso aqui, sempre vai ocorrer, desde que eu faça a multiplicação do fator integrante na equação desta forma, este cara aqui que eu coloquei, ele é nada mais, nada menos do que a derivada, um d dt, de quem? De x, que multiplica o nosso fator integrante, e elevado a menos t. Tá? Então é por causa disso que a gente calcula o integrante, o fator integrante, para a gente justamente apresentar esta igualdade aqui. E aqui é verdade, olha só. Derivada, se a gente fizer a derivada aqui, a gente vai fazer, né? Lembre-se que x é função de t. Derivada do primeiro vezes derivada do primeiro dx dt, vezes o segundo, elevado a menos t. Exatamente o que está aqui. Lembre-se que está multiplicando o elevado a menos t. Mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é e elevado a menos t, que está aqui, ó. E aí, com sinal negativo na frente. Exatamente menos x e elevado a menos t. Então é por causa disso que a gente faz a multiplicação pelo fator integrante. Do outro lado, a gente continua tendo e elevado a menos t aqui, tá? Então a gente continua aqui andando com essa equação aqui. Posto isso, agora essa equação ela já é separável. Tá? Ela se torna, esta equação que eu tenho aqui, ela se torna uma equação separável. Tá? Por quê? Porque eu tenho a diferencial, tá? Diferencial de x e elevado a menos t. Tá? E eu vou passar o dt para lá. E aí eu tenho, então, menos t e elevado a menos t dt. Tá? Aí o que eu vou fazer? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar deste lado e integrar deste outro, tá? Já estou aproveitando e colocando sinal de menos para fora aqui. Mas olha só, toda vez que eu integro, eu estou integrando a diferencial de, por exemplo, se eu for fazer a integral de dx, a integral de dx, ela é x. Tá? Se eu for fazer a integral, sempre que eu estou fazendo a integral da diferencial de alguma coisa, o teorema fundamental do cálculo me diz que a integral dessa diferencial vai me dar a própria coisa que eu estou integrando. Tá? Lembre-se que isso é diferencial, praticamente uma derivada. Tá? Se eu integro e a integral é a antiderivação, basicamente retorno para a minha operação, já que uma é a operação inversa da outra. Tá? Então, posto isto, o que eu vou ter, né? E aí que vem a história. Este cara aqui, ele é o resultado desta integral. Então, eu vou ter x e elevado a menos t aqui, tá? Logicamente que tem uma constante, tá? Mas aí eu vou alimentar essa constante só no final, porque eu já vejo que tem uma integral aqui que vai ter uma constante, tá? E aí eu vou juntar as duas constantes aí. Só não quero andar com essa constante toda hora. Do outro lado, eu vou ter menos uma integral de t e a menos t dt. Tá? Então aqui não tem jeito, aqui a gente tem que atacar esta integral. Tá? Esta integral que eu estou aqui, ela é uma integral que a gente tem que fazer ela por partes. Tá? A gente tem que usar método de integração por partes. Então eu vou chamar este cara de u e este cara aqui eu vou chamar de dv. Tá? Então, para esta integral, agora a gente vai ter que fazer um capítulo à parte só para essa integral aqui. Se meu u ele é t, o meu du dt, ele vai ser igual a 1, tá? Portanto, a gente vai ter para esse cara aqui que meu du vai ser igual a dt, tá? Bom, a gente também tem que meu dv, ele vai ser o quê? Ele vai ser e elevado a menos t dt, tá? E elevado a menos t dt. Então, se a gente indo para aquele caso, né? Se meu v ele é a integral do meu dv, tá? Se meu v é a integral do meu dv, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a integral de e elevado a menos t dt,
tá? Então a gente vai ter que a integral deste cara vai ser o quê? De novo, aqui vale a integração, né? A gente vai usar a integração por substituição aqui, então a gente vai ter que essa integral ela vale menos e elevado a menos t. Tá? Lembre-se que a gente usa uma substituição aqui, fica para casa fazer esse cara aqui. Esta integral aqui, ela vai ser o quê? Né? A gente vai ter que calcular a integral de u dv, ela vai ser u v menos a integral de v, né? de v, e aí a gente coloca o du. Tá? Então, agora que a gente já tem todos os ingredientes, a gente já pode deixar explícito na nossa expressão. Então, meu U, lembre-se, né? Então, UV, então a gente chamou U de T, tá? O meu V, ele vai ser menos, lembre-se que vai ser menos, né? Menos E. Então, vou colocar aqui menos E elevado a menos T, tá? Aí a gente tem menos a integral VDU, tá? No caso, o meu V eu já coloquei, então aqui eu vou colocar um sinal de mais, porque é E elevado a menos T, porque tem o sinal de menos que eu estou colocando junto aqui, e meu DU vai ser o próprio DT. Agora tem um parênteses aí, tá? Lembre-se que a gente tem um sinal de menos global a toda esta expressão, tá? Então eu vou ter que conservar ele aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, né, nessa expressão, aqui onde era mais, né, para levar ele em consideração, aqui onde era mais. Então só para deixar explícito aqui, né, só para deixar explícito aqui. Aqui é onde este sinal de menos do qual eu estou falando. Então, aqui onde era mais passa a ser menos, tá? Passa a ser menos, tá? E aqui, que era menos, passa a ser mais, tá? Então, vou permanecer com este cara aqui, tá? Então, beleza, vamos continuar a nossa vida aí, tá? Então, aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, né? Meu x, só reescrevendo, x elevado a menos et, ele vai ser, né? Ele vai ser, então, t e elevado a menos t, menos e a integral de e elevado a menos t dt, que a gente já calculou, tá? Então, o sinal de menos que tem aqui com esse sinal de menos que tem aqui vão se cancelar, tá? E ele se torna um sinal de mais, e eu fico com e elevado a menos t, mais, e aí vem a parte crucial, mais uma constante, tá? Então, lembre-se que já é a constante, já é a soma de duas constantes ali, porque tem aquela primeira constante que eu estou levando em consideração, tá? Bom, agora eu quero deixar o x explícito. Para poder deixar o x explícito, eu tenho que multiplicar os dois lados dessa expressão por e elevado a t, de forma que aqui eu vou ter, esse cara vai ficar só o x. Então, eu tenho x. Se eu multiplicar aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou ter t mais... né? E elevado a t com e elevado a menos t vai dar 1, tá? Mais 1, mas olha só a jogada, c e elevado a t. A constante, ela tá multiplicando uma função de t, então ela tem relevância, tá? Então aí não é só uma constante que está multiplicando uma função de t, tá? Então esta é a minha expressão, né? Essa é a minha solução para todas as funções que satisfazem esta equação diferencial aqui, tá? Só que a gente quer um único tipo de equação, uma única, né, solução, né, das infinitas que foram apresentadas. A gente quer aquela em que x de 0 é igual a menos 1, tá? Ou seja, a gente quer x de 0 é igual a menos 1, tá? Então a gente vai travar quem que é a nossa constante. Então, se x de 0 vai ser igual a menos 1, a gente vai ter que nosso x de 0, calculado pela expressão que a gente acabou de dar luz aqui, vai ser 0 mais 1, tá? 0 mais 1, tá? Que t a gente está colocando igual a 0, mais a constante e elevado a 0, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 1 mais c, tá? E a gente quer que isso seja menos 1, tá? Seja menos 1, tá? Então, para isso ser menos 1, a nossa constante ela vai ter que ser igual a menos 2. Tá? Posto isso, então, para o nosso PVI, a gente tem a seguinte solução. Nosso x de t ele se torna t mais 1, menos 2 e elevado a menos t.
Tá? Então, de todas as soluções que a gente precisa, tá? É esta aqui a solução que satisfaz a nossa equação diferencial e ainda satisfaz o valor inicial dado pelo problema. Bom, uma aplicação interessante é justamente quando a gente está trabalhando com misturas em um tanque, tá? Então aqui a gente vai fazer uma equação diferencial, onde a gente tem que modelar este problema aqui de um tanque com uma capacidade de 20 litros, que contém inicialmente 10 litros de água salgada. Tá? Então a gente vai colocar aqui para este cara aqui, a gente tem um tanque, tá? E esse tanque ele já tem inicialmente, né, para esse cara, no momento inicial, que a gente vai chamar de um certo V0, ele vai ter 10 litros aqui, tá? De água salgada com uma concentração de 0,2 kg/litro. Em cada instante t, em minutos, entra no tanque uma mistura com concentração dada de 0,2 kg/litro a uma taxa de 2 litros por minuto. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que tem um caninho aqui, tá? Tem um caninho que despeja água, tá? Uma mistura, perdão. Essa mistura, ela é injetada, né? Ela é injetada a uma taxa de 2 litros por minuto, tá? 2 litros por minuto. E ela tem uma concentração. A concentração dela é de 0,2 aqui, tá? Uma certa concentração C1 aqui, tá? C1. E aí a gente vai, então está aumentando cada vez mais o volume desse cara. E aí sai do tanque a uma taxa, aí a gente tem que a mistura, né, a mistura que vai sendo colocada aqui, ela sai do tanque, ela vai sair do tanque a uma taxa de 1 litro por minuto. Tá? Então a gente tem a saída desse cara de 1 litro por minuto aqui. Tá? Então, obviamente, a gente já vê que esse tanque vai transbordar. Se está entrando com 2 litros por minuto, está saindo a 1 litro por minuto, tá? Essa coisa vai ter que transbordar de alguma forma, tá? Seja que y de t em quilogramas, a quantidade de sal no instante t. Se t0 é o instante exato em que o tanque transborda, quanto vale y de t0 sobre 2? Então, a gente vai calcular este cara aqui. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é como que se comporta o volume com o tempo. Tá? Então a gente tem uma concentração aqui, tá? A gente quer saber a quantidade do sal que a gente tem dentro do tanque, tá? Especialmente quando ele está no tempo T0 igual a 2, onde T0 é o tempo que ele vai transbordar. Então a gente quer saber quando que a gente quer saber a função do volume em função do tempo. Bom, a gente tem inicialmente 10 litros, tá? Lembre-se que entra, aqui não consiste no saldo bancário, entra 2 litros por minuto, tá? Então a gente entra com 2T, tá? 2 vezes T, tá? Porque a gente vai ter 2 vezes T, vai ser o quê? A vazão vezes o tempo. Então vai me dar a quantidade que eu preciso. E sai, né? 1 vezes T, tá? Então nessa história, a gente tem 10 mais T aqui, tá? 10 mais T como sendo a função que vai me dar o volume por minuto para esse cara, tá? Então a gente tem a função que vai me dar o volume por minuto, tá? Obviamente a gente já vê o quê, né? Que meu V de T0, né? O V de T0, que é onde esse cara transborda, vai ser quando a gente tiver aqui 10 mais T0, vai ser igual aos 20 litros que eu preciso. Então ele vai transbordar exatamente nesse momento. Tá? Então a gente vai ver que o nosso T0 é igual a 10 minutos. Tá? Nosso V0 vai ser o tempo que ele transborda, vai ser de 10 minutos. Bom, posto isso, o que a gente vai ver? Né? Então Y de T é a quantidade de sal. Tá? Quantidade de sal em quilogramas. Tá? Bom, quanto que tem de sal em quilogramas num dado momento T? Qual que é a concentração aqui que a gente vai ter que está saindo? Tá? Então, essa que vai estar saindo vai ser o quê? Que vai ser da mistura aqui. Vai ser uma concentração que eu não sei, tá? Vai ser uma concentração que eu não sei, que é o nosso Y, tá? Dividido pelo volume que a gente acabou de parir aqui. Então, a gente vai ter 10 mais T, tá? Se ele está saindo, ele já está saindo a uma taxa de 1 litro por minuto. Então, a gente vai colocar menos 1 aqui, litro por minuto. O que está entrando? Tá? O que está entrando? Está entrando para essa história 0,2 kg/litro, 0,2,
E a taxa que ele está entrando é de 2 litros, tá? Por minuto. Então, vezes 2 aqui. Todo isto vai ser a taxa de variação deste cara em função do tempo, da minha concentração em função do tempo, tá? Então, de novo, tá? Meu dy dt, meu dy, a concentração do sal em função do tempo. Ele vai ser o que entra. O que entra? O que está entrando de sal nesta brincadeira? Está entrando 0,2, tá? Vezes 2. Positivo. O que está saindo? Este cara aqui, tá? Que é a concentração dele. Qual que é a concentração dele, né? A concentração dele. Então, está saindo sinal negativo. Qual que é a concentração que a gente vai ter? Y dividido, que é a quantidade de sal, tá? Dividido pelo volume, concentração. Quantidade de sal por volume, tá? A gente acabou de parir, então, o nosso volume com o tempo é 10 mais T, tá? E ele sai a uma determinada taxa que a gente sabe que é de 1 litro por minuto, tá? Então, nessa história, a gente já tem uma equação diferencial. Nosso dy dt, ele vai ser 0,4 menos y dividido por 10 mais t, tá? Então, percebam que daqui eu já tenho uma equação diferencial linear para ser resolvida, tá? Então, vamos lá, vamos abordar essa equação diferencial linear, tá? Então, essa equação diferencial linear, a gente coloca primeiro naquela forma, né? Nosso dy dt mais, né? 1 sobre 10 mais t vezes y, vai ser igual neste caso a 0,4, tá? 0,4. Já identifico que o meu P de t, né, que eu preciso é 1 mais 10t aqui, tá? Então, meu P de t, ele vai ser 1 mais 10t. Então, meu fator integrante, meu i de y, né, e t, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser exponencial da integral, tá? De 1 sobre 10 mais t dt, tá? Então, a gente vai ter que fazer esta integral aqui, tá? Essa integral que eu estou colocando, 1 sobre 10 mais t dt, ela vai me dar o ln, tá? O ln de 10 mais t aqui, tá? O ln de 10 mais t. Tá? É só fazer, para fazer essa integral, lembre-se, né? É só fazer uma mudança de variável, tá? Onde a gente vai ter que 10 mais t vai ser um determinado u, e a fazer a integral por substituição, tá? E aí a gente vai ter exatamente essa integral. Eu estou fazendo a exponencial do ln de alguma coisa, então no final da história eu estou fazendo é nada, tá? Então tenho 10 mais t vai ser o meu fator integrante, tá? Volto nessa expressão e multiplico o fator integrante dos dois lados dela, tá? Então, eu vou colocar 10 mais t, multiplica de um lado, né? O meu dy dt, mais 1 sobre 10 mais t, vezes y, tá? Igual a 0,4, que multiplica o meu 10 mais t, o meu 10 mais t aqui, tá? Posto isso, a gente já sabe que nessa brincadeira aqui a gente vai ter aquele truque que vai ajudar a gente, que do lado esquerdo a gente vai ter exatamente a função y que multiplica o fator integrante, 10 mais t, tá? E do lado direito a gente tem que fazer a integral, então aqui eu já vou colocar aqui a integral de 10 mais t dt, tá? Aí, a gente vai ter, então, né, que nosso y de 10 mais t, vai ser igual a 0,4. Aqui eu vou ter uma integral que vai me dar 10 mais t, que vai me dar 10t, né? Não 10 mais t. Então, eu vou ter 10t. Mais t ao quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante. Lembre-se sempre de colocar essa constante aqui, tá? Então, a gente vai ter mais uma constante aqui, tá? Pois bem, então a gente vai ter, então, nessa história, a gente vai ter y
de 10 mais T, tá? Que a gente vai ter... Não, a gente já vai fazer o seguinte, a gente já, para poder simplificar a nossa história, a gente já tem esta função aqui, tá? Então, eu vou deixar o 10 mais T deste lado aqui para não deixar a coisa muito... para a gente não ter problemas. Agora, eu vou usar a informação, né, quando ele estava com 10 litros, quando ele começou essa brincadeira, a concentração do sal era de 0,2 kg por litro, tá? Bom, se a concentração... Olha só, isso que a gente tem que ter bastante noção, tá? A concentração era 0,2 kg por litro, tá? Ou seja, o que era a concentração? A concentração, ela vai ser o que tinha de sal, Y0, dividido pelo volume que estava naquela hora. Então, o volume era de 10, tá? 10 litros. Tá? Então a concentração inicial, se ela era de 0,2, então se isso aqui era 0,2, tá? Então quer dizer que nosso Y0, que era a quantidade de sal inicial, era de 2, tudo bem? 2 kg, tá? 2 kg ali, tá? Perfeito? Então a gente tinha, se o meu Y0 é a quantidade de sal, tá? O volume que a gente tinha inicial era 10, meu C0 era de 0,2, então se eu multiplicar aqui eu vou ter que meu Y0 vai ser de 2, tá? Então, quando T igual a 0, então em T igual a 0, o que a gente vai ter, né? Em T igual a 0, a gente vai ter, deste lado da expressão, eu vou ter 10y, tá? E do outro, eu vou ter, nesse caso aqui vai ser 0, porque vai ser 0, aqui é 0, igual a C, tá? E o y vai ser o meu y0, tá? E lembre-se que o C aqui é a concentração, tá? Então, perdão, aqui é a concentração. Aqui, neste caso, é a constante que a gente precisa determinar. Então, a gente vai ter que meu C, ele vai ser de 20. Tá? Então, meu C vai ser 20 para este caso. Tá? Então, a gente já tem uma constante, 20. Tá? Bom, pois bem, então, lembre-se que a função que a gente tem é y de 10 mais t, vai ser igual a 0,4, que multiplica 10t, mais t ao quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante que a gente acabou de ver, que é igual a 20. Tá? Igual a 20. Então, posto isso, o que a gente já vai achar, né? Lembre-se que nosso T0 era igual a 10. Então, o T0 sobre 2, que é onde ele pede a nossa brincadeira ali, né? O T0 sobre 2 vai ser 5. Tá? T0 sobre 2 vai ser 5. Então, ele pede toda essa brincadeira com T0 e com a gente calcular em T0 igual T0 sobre 2, ou seja, T nesta expressão igual a 5. Então eu vou ter Y, que multiplica 15, vai ser igual a 0,4, que multiplica, né, 50, mais 25 sobre 2, mais 20, tá? Então a gente vai ter, né, 15Y, né? Então a gente vai ter 15y, que é o que a gente precisa calcular. Aqui a gente vai ter 20. Aqui a gente vai ter, para esse caso, a gente vai ter, deixa eu ver, 20 daqui, da multiplicação deste. Para este caso aqui a gente teria 10, 5, né? A gente está fazendo 0, a gente vai ter 5 aqui, e aqui a gente vai ter mais 20 da condição inicial ali, tá? Ou seja, a gente vai ter 45 nessa brincadeira. Então, o y, que é o y de T0, né? T0 sobre 2, que é o que ele pede, vai me dar 45 sobre meu 5 aqui, tá? Então, meu 15, né? Que é esse cara aqui, me perdoe, tá? Simplificando aqui, a gente vai ter 5 sobre 3 aqui. Neste caso, a gente está falando de quilogramas aqui para essa expressão. Então, antes no tanque T, no momento T igual a 2, né? No T0 igual a 2, que é o momento que ele transborda dividido por 2, a gente calcular, for lá e ver a quantidade de sal, essa quantidade vai ser de 5 sobre 3 quilogramas ali.